doação de 2 torres que estão em Beja, a Guedelha Judeu. Dom Dinis, pela graça de Deus, Rei de Portugal e do Algarve. A quantos esta carta virem, faço saber que eu, querendo fazer graça e mercê a Guedelha Judeu, filho do Arrábio Maior, dou-lhe as minhas 2 torres que estão sobre a porta da minha alcaçoa velha contra a vila em Beja. Que ele adube bem essas torres e faça aí casas e as haja para sempre. Em testemunho disto, dei-lhe esta carta. Há 706 anos, Dom Dinis doava estas 2 torres ao judeu Guedelha, filho do Arrábio Maior, com a condição de as reparar e de nelas fazer casas, não se mencionando nenhuma função militar. Mas o que é que se sabe deste documento e onde se situavam estas torres? Trata-se de uma carta de doação. Os reis dispunham livremente do património que tinham em todo o país e, portanto, ele deu as 2 torres a esse judeu, que era filho de alguém que lhe era próximo. O nosso problema é que nós não sabemos onde são as torres. Como se pode ver, esta parte do castelo que vemos aqui é a parte mais aproximada à Alcáçova Velha, onde as torres terão sido oferecidas, porque o resto da muralha que contorna a cidade é mais recente. E, portanto, nós presumimos e deduzimos que seria nesta zona. As torres estariam arruinadas, mas isso era normal, porque há muitos séculos, e tendo em conta que tinha havido as guerras pela reconquista da cidade, uma parte da estrutura medieval estaria derrubada. E daí que, eventualmente, a pessoa a quem tinham sido dadas as torres, Mestre Guedelha, iria fazer a reconstrução da torre. Pode ser que Dom Guedelha morasse na judiaria de Beja, situada ali tão perto, com a Rua dos Paus, que desde o século XVIII é mencionada como a antiga Rua da Judiaria. Eventualmente podemos pensar numa comparação com a Rua das Taipas, noutros locais, onde as janelas eram fechadas para não haver comunicação entre os judeus e os cristãos que vinham fazer algumas compras ali. Então, eventualmente, há pessoas que confundem, dizem que podia ser a Rua dos Pãos, mas eu penso que não, que seria a Rua dos Paus, como alusão a essa situação. Também a Rua da Guia é considerada como pertencendo à judiaria, mas a dimensão do bairro judeu não se limitava a essa rua. A historiadora Maria José Ferro Tavares diz-nos que a judiaria de Beja teria à volta de 200 pessoas, pelo menos. E, portanto, seria difícil que 200 pessoas ficassem numa rua só, não é? Tinham os seus próprios cargos, como à semelhança de outras judiarias, teriam o seu espaço de sinagoga, que, curiosamente, as pistas para ele não são na Rua da Guia, são depois numa rua que fica na continuação da Rua dos Paus, que é a Rua de São Gregório. Teria sido aí a sinagoga? Possivelmente, possivelmente. Não só temos um portal que nos dá a indicação de uma casa que pertenceu a um judeu, como também temos indicações nos livros de variações da Câmara Municipal que nos falam de uma travessa no lugar onde seria a Genoga. Vê-se na pedra o espaço da Mezuzá. Dali temos a prova física que, de facto, algures por ali seria a sinagoga e o resto das habitações dos judeus que viveram em Beja. Encontram-se muitos documentos de cartas de perdão a judeus e quando há cartas de perdão significa que há alguma coisa para perdoar, não é? Inclusivamente houve um judeu que morava em Beja que foi preso, supostamente porque atentou fez um buraco na parede numa casa de judeus para entrar lá para dentro e ir desonrar a mulher de outro judeu que lá estava. E foi preso, mas depois conseguiu encontrar as chaves da prisão e não só se libertou a si próprio, como ainda libertou todos os outros que lá estavam. E então depois veio pedir ao rei perdão por ter feito isso, porque alegando que não partiu nenhuma porta, não furou a parede, não saltou nenhum muro, portanto foi uma fuga, mas uma fuga simpática e portanto ele quer ser perdoado.
A Inquisição de Évora fez muitas visitas a Beja e os judeus, tornados cristãos novos à força, eram alvo de grandes desconfianças. A Carta de Venda da Sinagoga de Serpa é outro documento que vai dar uma informação preciosa sobre o que aconteceu a judeus e muçulmanos após o édito da expulsão. É um documento extraordinário que tivemos a sorte de encontrar e que eu me propus transcrever. O documento dizia respeito à Sinagoga de Serpa, mas ele, para justificar a venda da Sinagoga de Serpa, copiava um regimento que era feito para a venda dos bens dos judeus e dos mouros que vivessem em Beja, um regimento que deveria valer para todo o termo de Beja. E, portanto, aplicou-se a Serpa, daí que tenha sido transcrito, mas também se terá aplicado a Beja e a todas as localidades do termo. E esse documento mostra-nos uma vontade absolutamente avassaladora de acabar com todos os vestígios físicos da presença dos judeus e dos mouros, até dos mortos. O regimento começa por dizer, é dirigido a um senhor chamado João de Andrade, que era ele quem andava aqui a fazer esse trabalho. E o que é que ele devia fazer? Ele devia vir a todas as cidades e localidades do termo de Beja, possivelmente haveria outras pessoas com as mesmas funções noutros locais. Ele deveria vir e recolher todos os bens móveis que estivessem na sinagoga e eventualmente na mesquita. A partir do século XVII, os processos adquirem uma forma muito ritual, dão-nos cada vez menos detalhes e as acusações são um bocadinho normalizadas. Foi visto, alguém, fulano falou com cicrano sobre como era bom seguir a lei de Moisés, fulana foi vista à sexta-feira a lavar, vestir vestes limpas e a mudar os lençóis da casa. Fulano disse a cicrano que a lei de Cristo não era boa e que a boa era a lei de Moisés. É sempre nesta toada, não é? E depois encontram as testemunhas, porque cada um dos que já estão presos vai denunciar os outros na tentativa de conseguir crédito e conseguir uma pena o mais leve possível. Os batismos impostos e o desejo de escolher nomes discretos torna difícil saber quem permaneceu no local após as conversões. Quando nós vemos esses processos de Beja, vemos que eles já não moram aqui. Eventualmente os mais pobres poderão ter ido para a Rua Nova, que se situava naquela direção, após as muralhas, do Largo de Santo Amaro para Poente, e os mais ricos estabeleceram-se nas ruas nobres da cidade. A Rua da Infante, a Praça da República, a Rua de Aljustrel, onde eventualmente teriam os seus postos comerciais, não é? E tratariam do seu sustento. É essa informação que os processos nos dão.